Vocês conseguem identificar onde está escrito as leis intoleráveis? Sim. Então, o que são as leis intoleráveis, pessoal? Nada mais são do que justamente uma resposta para a festa do chá de Boston, lá em 1773. Pessoal, tá claro para vocês? Se algum aluno não estiver entendendo a explicação, tem o chat também. É só você clicar ali embaixo. Se você tiver com vergonha de falar, escreve no chat. Professor, não entendi tal ponto, que eu repito para você. Tudo bem? Bom, pessoal, como toda ação tem uma reação, né? A festa do chá de Boston causou uma reação lá no parlamento britânico, que passou a discutir e criar as leis intoleráveis. Porém, nas 13 colônias, os colonos também vão reagir a estas leis intoleráveis, tá? Então, eles vão convocar um congresso conhecido como Congresso Continental da Filadélfia, lá na Filadélfia, obviamente, nas 13 colônias, no ano de 1774. Este congresso, pessoal, ele serviu justamente para os colonos tentarem, de certa forma, uma negociação com a coroa britânica, tá? Com o parlamento inglês. Bom, por que essa negociação, pessoal? Talvez pelo fato de os colonos terem percebido que por meio do processo de se revoltar, talvez não chegasse a lugar algum. Porque naquele momento, quem detinha a força militar era justamente a Grã-Bretanha, tá? Eram justamente os ingleses. Então, nós temos de pensar que estes colonos, eles vão se reunir no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em 1774, para tentar chegar a um acordo com a Grã-Bretanha, tá? Bom, pessoal, porém, a Grã-Bretanha não quis muito bem um acordo em relação às leis intoleráveis e passou a intensificar ainda mais a repressão contra os levantes populares, tá? Contra os levantes causados por uma parte dos colonos que estavam lutando contra estas leis, tá? Bom, a repressão inglesa, pessoal, sobre os colonos, ela vai despertar o quê? Um aumento da participação de colonos contra este controle. Que colonos são esses? Colonos principalmente do Sul. Por quê? As colônias do Sul, elas não defenderam o tempo todo o processo de independência, tá? As colônias do Sul, como eles estavam ligados com a economia da agricultura, principalmente a plantação de algodão e o tabaco, as colônias do Sul, eles vão estar aí, de certa forma, interessados em continuar como colonos, visto que os seus produtos eram principalmente exportados para a Europa pela Grã-Bretanha. Então, para eles, não era, até determinado momento, interessante esse processo de independência. Porém, com o aumento da repressão inglesa sobre aí, as 13 colônias, muitos colonos do Sul vão aderir ao movimento contra o controle colonial inglês, tá? Bom, o aumento da repressão da Inglaterra, pessoal, vai gerar aí um novo congresso lá na Filadélfia, agora no ano de 1776. Nós vamos chamá-lo de Segundo Congresso da Filadélfia. Esta repressão vai levar ao segundo congresso, só que a diferença para o primeiro congresso da Filadélfia é que justamente os colonos agora não querem mais diálogo com a Inglaterra. Eles vão declarar a independência das 13 colônias em relação ao controle inglês, obviamente. Tudo bem? Aí começa a nascer os Estados Unidos da América, no famoso 4 de julho de 1776. Professor, eu posso Oi, perguntar pessoal. alguma coisa? Pode falar. Na página 22, literalmente no último parágrafo,
falar sobre as ideias iluministas. É porque você fala, eu não sei se eu cheguei um pouco atrasado. Você falou qual relação que tem com o Congresso da Filadélfia? O primeiro. As ideias iluministas, Leonardo, eu havia dito que elas não ficaram restritas apenas à Europa, tá? As ideias iluministas, elas vão se arrastar por todo o globo, né? Por todo o nosso planeta, principalmente vão chegar na América, e também essas ideias vão influenciar o processo de independência de países americanos. O primeiro é os Estados Unidos da América, porque é o primeiro país americano a se tornar independente, tá? No ano de 1776. Como as ideias iluministas, elas defendiam a liberdade, né? Inclusive, não só a liberdade política, mas também a liberdade econômica, elas vão influenciar fortemente os colonos, principalmente no começo, os colonos do norte das 13 colônias, porque eram manufatureiros, né? Que vai gerar a indústria mais tarde. Ela vai influenciar justamente porque estes colonos não queriam mais pagar uma alta carga de impostos para a Grã-Bretanha, tá? Então, eles vão passar aí a defender o quê, pessoal? O fim desta carga de impostos, mas para isso era preciso se tornar independente. É lógico que, além da ideia da independência, da liberdade econômica, nós vamos ter também a ideia da liberdade política, né? Visto que a própria Declaração de Independência e a Constituição dos Estados Unidos, aí da América, após se tornar independente, vários pontos nós vamos poder observar na própria apostila, tem uma página só aí dos principais pontos da Declaração de Independência, vários pontos fica evidente os conceitos iluministas, as ideias iluministas, né? Como liberdade, por exemplo, de pensamento, liberdade de expressão, tá? Liberdade de conhecimento, tudo bem? Conhecimento científico, laico, tudo isso vai ficar muito evidente no processo de declaração de independência dos Estados Unidos. Bom, e como eu estou falando aí em relação justamente à influência dos iluministas, né? Nós vamos ter um pouco mais tarde, após o processo de independência, a declaração de independência, no ano de 1783, pessoal, nós vamos ter aí, após anos de conflito entre as 13 colônias e a Grã-Bretanha pela independência das 13 colônias, nós vamos ter a Grã-Bretanha assinando um tratado de reconhecimento. Então, as 13 colônias se tornam independentes em 1776, e em 1783, nós vamos ter a Grã-Bretanha, após anos de batalha contra as 13 colônias, reconhecendo a independência por um tratado, conhecido como Tratado de Paris. A partir desse tratado, portanto, nasce os Estados Unidos da América, tá? Em 1787, pessoal, os Estados Unidos vai aprovar aí, portanto, a sua nova Constituição, baseado na Declaração de Independência e influenciado pelas ideias iluministas. Nesta Constituição, pessoal, eles vão estabelecer principalmente o quê? O Estado como uma república federativa, tá? E esse Estado como república federativa sendo um Estado aí presidencialista, ao qual passa a ser discutido a autonomia das unidades federativas, que são os estados dentro dos Estados Unidos da América. E uma outra característica iluminista a ser aprovada aí, pessoal, será a divisão em 3 poderes. A política sendo dividida em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, conforme nós vimos em aula presencial, tá? Bom, a Constituição, pessoal, ela era uma Constituição baseada nos preceitos iluministas, mas em determinado ponto foi uma Constituição incoerente. Por que será que foi incoerente? Ela defendeu as liberdades, mas de certa forma ela